Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e sua família. Neste instante eu quero aqui começar a falar com você acerca aqui da influência religiosa na cultura social e como ela tem tido uma grande parcela, a própria religião, ela está inserida no desenvolvimento da sociedade, no comportamento humano, nas relações sociais. Então é importante, nós vimos aqui de início que a religião, que vem aí do latim religare, quer dizer religar-se. Então, voltar a ligar ao divino. Então, é esta busca do ser humano em querer ligar-se novamente ao transcendente, ao espiritual, ao divino. Então, esta é basicamente a ideia aqui da religião, entendendo que a religião ela está no próprio homem. É o próprio homem que faz a religião, por esta busca que ele tem do transcendente. E, logicamente, a religião ela ajudou, né, há séculos, há milênios, povos antigos aí na sua formação como sociedade, como governo, como império. Ela está na relação dentro da família e ela está também nas relações sociais. Existe uma influência muito grande da religião na sociedade. Quando nós olhamos aqui para Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Paulo, quando ele chega ali naquela civilização grega, que é Atenas, né, a cidade de Atenas, e ele ali vai falar com os atenienses, ele vai perceber ali que ele viu vários altares ali naquela região, naquela localidade, e um desses altares estava ali registrado uma adoração ao Deus desconhecido. Os outros altares tinham lá os altares específicos, com os deuses específicos, mas tinha um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo, quando ele começa nessa oratória, seu discurso, ele levanta-se, né? Fala que está ali no Areópago, é o local ali da grande assembleia, onde eles se reuniam ali para discutirem assuntos importantes, ensinamentos, doutrinas. Então, Paulo está ali e vai falar com os atenienses dizendo que ele percebeu o quanto aquelas pessoas eram supersticiosas, quanto aquelas pessoas eram acentuadamente religiosas. Então eles levavam muito a sério o que Paulo estava percebendo ali, a questão da religião, como honrar o divino. Um outro ponto muito interessante é que a religião vai nos mostrar o quanto as pessoas elas podem, no seu comportamento, na sua conduta, elas praticarem a bondade ou praticarem a maldade. Pode estar muito relacionado aí ao ensino, à educação, à conduta, o comportamento, até mesmo a formação do caráter da pessoa dentro da sociedade. É interessante, nós vemos aqui, segundo Antônio de Saint, né, expert, ele vai falar o seguinte: os regulamentos assemelham seus ritos de uma religião, que parecem absurdos, porém moldam os homens. Então, a própria religião, dentro do seu rito, das suas regras, seus regulamentos, suas normas, usos e costumes, sua própria cultura desenvolvida, ela vai modelar o ser humano. Veja bem, na religião, nós temos aqui o Brasil
é uma mistura de etnia, de raças, de povos. O Brasil, por sua vez, devido a esta mistura, ele também é um país sincretista. Então, é uma mistura de crenças. Então, a gente percebe esse politeísmo, tanto na religião, esse multiculturalismo que é desenvolvido aqui na nação brasileira. Então, quando você olha para esta nação, você olha para o Brasil, o que nós percebemos desde o nascimento até a morte, a influência da religião. E, logicamente, as religiões elas podem também, em vida, né, a pessoa em vida, falar também da pós-morte. Mas a gente percebe que, por exemplo, nós temos aqui uma ideia bastante interessante que a religião ela influencia. A gente vê lá, assim, a partir do momento que é, por exemplo, o casamento. Todas as religiões têm aí as celebrações, que são os casamentos. Celebram ali a busca da bênção do divino, a bênção de Deus no casamento. É um ato sagrado. Quando tem aí a concepção dos filhos, e os filhos vão receber também o nome, o que se percebe? Percebe que os filhos, estes têm um nome relacionado também com a religião. A gente percebe esse ponto dentro da própria religião. Então, o que acontece, por exemplo, dentro de uma pesquisa, se você for buscar, estamos na internet, católicos, espíritas, eles costumam, a maioria, dar nome relacionado a anjos. Os anjos ganham maior destaque, o nome de anjos ganha grande destaque. Depois o nome de santos. Porém, os evangélicos, a maioria, o que ganha mais ali são nomes de pessoas do Antigo Testamento, né, voltado ali para a primeira aliança. Então, existe conceitos relacionados ao nome da criança, no nascimento da criança. Então, alguns têm nomes de índios, né, como Tainá, Jaci, Jussara, esses nomes, né, Janaína, são nomes indígenas. Então, tem esses nomes. Então, a gente percebe que as pessoas relacionam nomes com algum dentro da religião. Outro ponto que a gente percebe a criança ela é ensinada na tradição religiosa da família. Então, são transmissões de pais para filhos. O que acontece? Muitos, né? Então, a gente sabe que os pais vão ensinar a sua crença naquilo que eles acreditam. Então, a religião, ela molda a educação dos filhos. Então, ela está dentro do lar. Então, por exemplo, a gente sabe que uma criança judia, por exemplo, com 5 anos, ela está ali estudando já a Torá, né, os 5 livros ali da lei. Ela começa a estudar. Com 12 anos, as meninas têm o Bat Mitzvah, que é o batismo, né, a cerimônia da lei. Os meninos com 13 anos é o Bar Mitzvah. Então, são os meninos, os homens. Então, com 13 anos. Aos 14 anos, eles vão passar por uma avaliação dos rabinos. Então, o que acontece é muitos com isso. E, logicamente, a gente sabe que a religião ela tem
em si a sua influência. Por exemplo, nos alimentos, a parte alimentares, a gente sabe que muitos, por exemplo, tem aí o jejum, a abstinência de alimentos. As pessoas, tem uns aí que vão jejuar em determinada data, né, como a data aí do Yom Kippur, que é o dia da expiação para os judeus, o dia lá do Ramadã para o Islã. Existe o jejum dentro do candomblé, a pessoa fica 3 dias sem comer, né, lá no Hong Kong, no quarto. Então, os 40 dias que as pessoas também, em relação à Igreja Católica Romana, 40 dias, a pessoa deixa de comer alguma coisa, assim como deixa de comer carne vermelha. Então, a gente sabe que muitos deixam de fumar. Então, existe uma influência religiosa nisso. Outras pessoas não, durante a vida, não comem determinada coisas, como a gente sabe aí que pessoas não comem carne com sangue, o chouriço, não comem carne vermelha. Então, dependendo aí da sua religião, como budismo. Então, existe sim uma influência muito forte dentro da religião. Outra coisa é o velório, né, do morto, né, defunto, ali, pessoas ali acreditam, né, vão celebrar ali no velório. Uns não acreditam, vai para o paraíso, outros vai para então, é o purgatório. E a ideia é a volta para Deus, aquele momento no espírito, uma volta para Deus. Então, existe uma celebração, um rito em relação a isso, né, da própria pessoa que faz ali no velório, os familiares, em relação à pessoa. Logicamente, o período de luto, né, tem gente que fica 7 dias de luto, outros ficam aí 1 mês, podendo durar até mesmo 1 ano. Então, a religião ela tem uma forte influência em relação à cultura que é desenvolvida pelas pessoas. Então, nós percebemos muito disso realmente na religião. Então, veja bem, então, o que Tiago fala aqui para nós? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a religião, ela trabalha no linguajar das pessoas, no comportamento das pessoas, na conduta, as vestimentas das pessoas. Então, pessoas que usam aí turbantes, outros usam quipá, outros usam chapéu, pessoas que usam colares, usam vestidos, ternos, pessoas que então, são vários, né? Pessoas que usam, são os monges. Então, está voltado. Então, o linguajar da pessoa mostra a sua identidade também religiosa, assim como a sua relação com os outros, né? No caso aí, os órfãos, as viúvas, os pobres, né? A questão de fazer o bem, de dar assistência para os necessitados. Então, tem muito disso. E, logicamente, um outro ponto aqui é a própria santificação, essa separação que a pessoa tem deste mundo em que ela está inserida. Tá certo? Deus abençoe sua vida. Shalom a todos. Fica na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo.